Olá, todo mundo. Como vão? Meu nome é Lucas Gaspar Ribeiro, sou médico de família e comunidade, docente do curso da UNAERP, e hoje eu vou falar com vocês sobre as práticas integrativas e complementares na atenção primária à saúde, né, PICS na APS. Esses são meus contatos, fiquem à vontade, caso queiram entrar em contato comigo. Temos, eh, temos alguns objetivos da aula que estão aqui enumerados para vocês. A primeira coisa é definir o que é atenção primária à saúde, né. Eu sei que a maioria de vocês deve ter conhecimento sobre o que é APS, mas vou reforçar novamente para a gente conseguir ter uma longitudinalidade. Depois a gente vai para a racionalidade médica, a história das práticas integrativas e complementares dentro do Brasil, como ela começou e como ela está atualmente, né, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, e, por fim, como pegar todo esse conhecimento e amarrar lá com o primeiro tema, que é como aplicá-las na atenção primária à saúde, né. Esse é o nosso objetivo e nosso caminho que a gente vai seguir aí nos próximos minutos, e espero que seja produtivo para vocês. Para começar, né, vamos pegar aqui o texto da Barbara Starfield, um texto clássico da Barbara Starfield, que é a atenção primária, e vemos esse quadro, né, esse quadro ele resume praticamente uma boa parte do livro, né, onde já é demonstrado que a atenção primária tem os atributos essenciais e os atributos derivados. São 7 atributos ao todo, nenhum é mais importante que o outro, né, por mais que sejam essenciais e derivados, todos eles têm o seu grau de importância dentro da atenção primária à saúde, e todos eles servem para a gente fazer o cuidado centrado na pessoa. Então, o primeiro atributo é o acesso, ou o primeiro contato, né. O que que é isso? Resumidamente, é conseguir que a pessoa tenha atendimento e tenha entrada no processo de cuidado dentro da atenção primária à saúde. Não adianta em nenhum momento a gente ter uma atenção primária à saúde do ponto de vista físico, de unidade super bem estruturada, se quem precisa de atendimento não consegue ter acesso ao cuidado de ser atendido por causa de uma agenda, ou termos a agenda aberta completamente com todas as vagas disponíveis em uma unidade muito distante das pessoas, né. Então, o acesso traz isso. O segundo conceito é a longitudinalidade, né, que nada mais é do que o cuidado longitudinal das pessoas, o cuidado ao longo do tempo, vê-las ao longo do tempo, repetir os encontros, repetir os momentos de conversa e de troca, né. Então é a longitudinalidade. O terceiro componente é a coordenação do cuidado. É um componente muito importante, porque a gente trabalha em rede de atenção à saúde, né. Trabalhando em rede de atenção à saúde, a coordenação do cuidado transforma a atenção primária no grande cérebro que olha para onde essa pessoa está inserida na rede, né. Quais os pontos que ela está, por exemplo, se ela vai num especialista focal, como um cardiologista, será que ela está indo, será que ela não está indo, colheu os exames lá, não colheu os exames lá, como que está o cuidado no cardiologista, né. Então, a atenção primária, ela olha para como a rede está funcionando e garante que ela funcione bem, centrada na pessoa. E o quarto componente é a integralidade, que é olhar a pessoa como um todo, cuidar de todas as necessidades que essa pessoa tem. Então, esses são os atributos essenciais. Os derivados, né, não é porque derivado é menos importante, novamente, é a orientação familiar, né, conhecer quem são os componentes dessa família, como eles funcionam, como eles se relacionam, qual que é a troca deles. A orientação comunitária, né, que é olhar como essa pessoa mora, aonde ela mora, com quem ela mora do ponto de vista de bairro, de relacionamento, de interrelações para além da casa. E a competência cultural. Talvez esse, na atenção primária, com as práticas integrativas, seja, inclusive, o atributo mais importante, quando a gente fala de práticas integrativas, né, não só de atenção primária, que é olhar para a individualidade do sujeito dentro da sua cultura, dentro das suas crenças, dentro do que acredita e do que faz. Por que que eu digo atenção primária é muito importante e as práticas integrativas? Porque a competência cultural de uma pessoa que usa plantas medicinais para o cuidado é muito diferente
de uma competência cultural de uma pessoa que só gosta de medicação alopática, medicação comprada na farmácia, né? São duas culturas muito díspares, e se a gente não olha para essa singularidade, a gente não está conseguindo realizar uma atenção primária completa e complexa. Então, essa é uma pequena revisão para introduzir o tema. Aí, para a gente entender práticas integrativas e complementares, antes a gente tem que entender qual que é a racionalidade médica, né? Ou seja, como que vai pensar nas especialidades e pensar nas formas de se fazer a medicina dentro de coisas racionais. E tem uma autora, que é a Madel Luz, ela traz esse conceito de racionalidade médica e traz dividido em 5 partes a racionalidade médica. Uma doutrina médica, ou como a gente vai explicar o processo de saúde e doença, a morfologia, né, qual que é a estrutura física do corpo, orgânica mesmo, a fisiologia ou dinâmica vital, que é como o corpo funciona, a própria fisiologia do corpo no processo de saúde, no processo de doença, os sistemas de diagnose, né, como vamos fazer um diagnóstico do que é saúde, do que é doença, e o sistema de intervenção terapêutica, ou as metodologias terapêuticas. Então, Madel Luz traz essas 5 componentes para a gente definir quais são as racionalidades médicas. Ela dividiu, descobriu, descreveu, enumerou 5 racionalidades diferentes: a biomedicina, a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, Ayurveda, e a antroposofia. Se vocês olharem aqui para o slide, a Ayurveda e a antroposofia, eu não coloquei detalhes das racionalidades da Ayurveda e da antroposofia, porque elas têm uma complexidade maior do que as outras 3 que eu vou descrever, né, de descrição, de explicação, que eu acho que nós, para termos essa conversa, precisaríamos de mais tempo, e eu quis colocar esse slide só como exemplos para vocês, né, de como se compara um com o outro, e peguei os 3 mais comuns. Né? Na biomedicina, dentro do processo cosmológico, a gente considera a física clássica, né, de processo de saúde e doença, de como o corpo funciona, de pensamento lógico da física clássica. A doutrina é a causalidade, desculpem. Então, uma coisa causal, se eu fico com uma gripe, é uma reação de causa e efeito. Peguei um vírus e fiquei com uma gripe. A morfologia puramente orgânica, anatômica. A fisiologia que a gente estuda nos livros de fisiologia. O diagnóstico tradicional que a gente aprende na faculdade. E a terapêutica, quando eu digo tradicional, é o que a gente aprende na faculdade, tá? É tradicional. A homeopatia, ela tem uma cosmologia, uma história que envolve parte de alquimia e parte de clássica, né? Clássica da fisiologia, da física clássica. A alquimia do ponto de vista de medicação, de ação medicamentosa, de preparação medicamentosa. A doutrina é um desequilíbrio da força vital, então todos os seres têm uma força vital e quando a gente está desequilibrada, ela leva a uma doença. Né? A morfologia nossa é a morfologia orgânica, material, e também de uma força vital. A fisiologia, né, a gente fica com saúde ou doença baseado nesse desequilíbrio de força vital, então bem energética. O diagnóstico, na verdade, a homeopatia, a gente trabalha com 5 níveis de diagnóstico, mas um dos mais importantes que a Madel colocou é o diagnóstico medicamentoso, então cada doença tem um diagnóstico medicamentoso e tem uma terapêutica medicamentosa específica. A medicina tradicional chinesa, né? A cosmologia, a história da doença, a história da medicina tradicional, ela é baseada no Tao, no Yin e no Yang. Né? Tem uma doutrina de Yin e de Yang. Yin e Yang são os opostos de energia que existem, a energia positiva e negativa do homem, da mulher, do calor e do frio, e etc. e tal. Né? A morfologia de acesso, né? A gente fica saudável ou fica doente por causa dos nossos canais, que a gente chama de meridianos, e pontos de acesso, que são os pontos de acupuntura, por exemplo. A fisiologia dos sopros vitais, né? De novo, é uma ideia da energia, das várias energias estarem desequilibradas, por isso que sopros vitais.
O diagnóstico, a gente faz um diagnóstico de desequilíbrio do yin e do yang, e a terapêutica tem várias formas terapêuticas da MTC, né? É importante até reforçar que a medicina tradicional chinesa não é necessariamente só acupuntura, tem outros processos terapêuticos. Então, isso aqui é só um resumo muito rápido para vocês verem que as práticas integrativas têm formas diferentes de pensar, de fazer diagnóstico e de fazer terapêutica. Então, é muito difícil se comparar a biomedicina com outras práticas. Na Organização Mundial de Saúde, elas são chamadas de Traditional and Complementary Medicine, né, que são, e aí eles já reforçam que a medicina, esta medicina que a gente está discutindo, as práticas integrativas e complementares, elas são as tradicionais, e não o que a gente aprende na faculdade, que veio que é novo, que é diferente, e que elas podem complementar a terapêutica, né? E no Brasil a gente chama de práticas integrativas e complementares, né, de integrar o cuidado e complementar o cuidado. Mas os dois termos são sinônimos, é que no Brasil a gente usa um termo mais, vamos dizer assim, abrasileiramos as tradicionais e complementares práticas médicas. Ok, então essas são as definições das práticas integrativas e complementares, né, baseado em várias literaturas. A gente olha as práticas integrativas e complementares não só como um tratamento, mas como um campo de cuidado do indivíduo, de forma multidimensional, olhando o bem-estar físico, psíquico, mental, emocional e espiritual, buscando mecanismos naturais de cura e fazendo uma abordagem tanto para o indivíduo, de forma longitudinal, olhando para sua família, cultura e comunidade, né? E então aqui a gente já consegue ver alguns aspectos, inclusive, da atenção primária. As bases das práticas integrativas e complementares, elas são as seguintes, né? Uma escuta acolhedora, né? Sempre ouvir de forma acolhedora a pessoa, desenvolvendo um vínculo terapêutico, e aí a gente considera que o vínculo ele também é terapêutico, integrando o ser humano com o ambiente que ele está inserido e com a sociedade que ele se relaciona. Ampliando a visão do processo de saúde e doença, acho que ficou relativamente claro quando a gente passou pela Madel Luz, e levando a uma promoção ampliada do cuidado, né, principalmente do autocuidado, tentando melhorar o autocuidado do indivíduo e melhorar o cuidado do indivíduo como um todo. Essa é a evolução da história das práticas integrativas no Brasil, né? Essa discussão começou em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, já se falava que as práticas integrativas e complementares deveriam estar vinculadas no sistema de saúde, deveriam estar vinculadas no sistema público. Em 88, se montou uma comissão interministerial para planejar como isso ia ser feito, mas só em 2006 que se lançou a Portaria Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Depois a gente vai ver quantas foram, mas aí teve um grande gap entre falar sobre ter isso e lançar isso oficialmente. E depois, 17 e 18, tiveram a primeira e a segunda atualizações da política nacional, com o aumento das práticas iniciais. Então, essa é a evolução que a gente tem no Brasil das PICs dentro da saúde pública. Tá? No serviço privado, ela teve um outro caminho, que eu preferi não trazer aqui. E aí, o que é essa tal dessa PNPIC, né, que eu comentei? Falei das PICs, mas a PNPIC. PNPIC, ela é uma política nacional de práticas integrativas e complementares, organizada pelo Ministério da Saúde desde 2003, junto com secretarias municipais, secretarias estaduais, outros profissionais que trabalhavam com práticas integrativas e complementares. Ela foi inserida inicialmente no Ministério da Saúde, no Departamento de Atenção Básica, né? Depois foi atualizando o governo e hoje a gente está dentro da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, né? Então, as PICs, a gente fala de PICs e APS, tanto de PICs e APS e PICs e APS, tanto que politicamente ela está inserida no universo da atenção primária dentro do governo de nível federal. Essa historinha dela, desde o lançamento da PNPIC, ela começou com 5 práticas, depois, em 2017, ela foi aumentada para 19 práticas, e em 2018 para 29 práticas, que é o escopo que a gente tem hoje
dentro das Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. 29 práticas inseridas no sistema público de saúde, né? A gente sabe que existe muito mais do que 29 práticas integrativas, mas essas 29 estão no SUS. Então, aqui está a evolução do número e do tipo de práticas integrativas que foram lançadas ao longo aí dos últimos anos, dos últimos 14 anos, mas com a última atualização em 2018. Ela começou com acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia e termalismo. Né? Em 2017 foram acrescidas todas essas práticas novas, chegando a 19. Em 2018, mais todas essas outras práticas, chegando a 29 práticas. No caderno da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, tem descrito todas elas com detalhe, o que é, o que não é, quem pode fazer, quem não pode fazer, para quem tiver interesse em aprofundar nessa informação e saber o que mais que elas fazem, como que é. Vamos lá, então. Esse slide, ele mostra a evolução da política tanto no SUS quanto na atenção primária. Né? Esse gráfico aqui, ele mostra essencialmente a política na atenção primária, mostrando que em 2008 a gente tinha 900 equipes que faziam práticas integrativas e complementares na atenção primária, e em 2015 a gente chegou a 5.100 equipes. Ou seja, a gente aumentou em 5 vezes o número de equipes que fazem algum tipo de atenção primária, de prática integrativa na atenção primária no Brasil. Essencialmente, a região sudeste é a que mais faz, e a região norte é a que menos faz. Né? E quando a gente olha para os dados, aqui eu já descrevi os dados e não trouxe imagem, a gente vê que 78% dos serviços do SUS que oferecem alguma prática integrativa está vinculado na atenção primária, né? Mostrando a força da atenção primária com prática integrativa e complementar, e que 20% das estratégias de saúde da família, 20% das equipes de saúde da família, oferecem algum tipo de prática integrativa e complementar, né? Já reforçando de novo que a prática integrativa e complementar ela pode ser inserida na estratégia de saúde da família muito bem e na atenção primária também muito bem. E como que a gente pode aplicar as práticas integrativas em sistemas de saúde, de forma geral? Acho que esse slide é muito interessante porque a gente pode aplicar tanto no sistema público quanto no privado. Né? Eu falei até o momento bastante informação do sistema privado, mas aqui a gente consegue fazer essa dobradinha público-privado. Né? E esse autor, o Souza e o Tesser, eles separaram em 4 formas, 4 tipos de aplicação das práticas no sistema. Isso aqui é principalmente na atenção primária, mas o tipo 4 já é o componente especializado. O tipo 1, que ele chamou de APS puro, ele fala que as práticas integrativas estão inseridas na APS porque elas são praticadas pelos próprios profissionais. Né? Então, o mesmo profissional que exerce um cuidado biomédico também exerce um cuidado com práticas integrativas e complementares. Né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Um médico de família e comunidade que atende uma lombalgia, ele pode fazer uma prescrição do anti-inflamatório, de um relaxante muscular, e também pode fazer auriculoterapia, pode fazer agulhamento a seco, pode fazer acupuntura e outras técnicas. Né? Então, essa é uma forma do mesmo profissional que faz o cuidado biomédico aplicar as práticas integrativas. A meu ver, pessoal, essa é a melhor forma. E é a que eu, pessoalmente, mais pratico. O tipo 2 é quando um profissional é contratado para atuar na atenção primária com práticas integrativas e complementares. Por exemplo, né, tem uma unidade de saúde lá com 6 equipes, e eu contrato um educador físico só para fazer Tai Chi Chuan, né, que é um tipo de ginástica, vou dizer de um jeito bem banal, me desculpem para quem estuda Tai Chi Chuan, mas é um tipo de ginástica para melhorar o cuidado, o autocuidado, etc. e tal. Então, é contratado um profissional exclusivo para estar na atenção primária, só para fazer práticas integrativas. O tipo 3 é o matriciamento, né? Por exemplo, o NASF.
Você tem profissionais da saúde que vão nas unidades da atenção primária só para realizar matriciamento, né, e orientações e matriciar a equipe. É diferente da tipo 2, que a pessoa já está inserida no serviço. E o tipo 4 é o componente especializado, é quando a gente faz os encaminhamentos para a rede de atenção à saúde. Então, eu vou encaminhar para um homeopata, eu vou encaminhar para o acupunturista, eu vou encaminhar para outro profissional da rede para fazer o cuidado. Ele não está inserido na atenção primária. Então, o Souza e o Tesser trouxeram como essas 4 formas da gente realizar as práticas integrativas e complementares em sistemas de saúde. Essa é uma reflexão que eu achei bem interessante, né, porque nós temos uma longa escada e poucas pessoas ainda inseridas, né? Como a gente pode melhorar isso? O que acontece hoje? Hoje temos um pequeno número de recursos e pessoas capacitadas para fazer práticas integrativas e complementares. O financiamento está muito limitado. Eu falei que o SUS, o Sistema de Saúde, o Ministério da Saúde lançou a política nacional, mas quem faz o pagamento, quem financia as práticas integrativas na atenção primária, é nível municipal. No sistema público, então, quem banca, literalmente, quem banca as práticas integrativas é o nível municipal e não federal. Não temos muita divulgação em mídia, muita divulgação em serviços de saúde, não se fala muito do uso das práticas integrativas ainda, então ainda tem pouco conhecimento. E institucionalmente temos poucos espaços e poucos serviços para desenvolver, né? Um exemplo disso, a gente falou, olha, temos 5.000 equipes de saúde da família fazendo práticas integrativas, mas no Brasil tem aproximadamente 50.000 equipes. Então, são 10% das equipes que ainda fazem práticas integrativas. É um número bem baixo, né? Em outros níveis institucionais, isso é até menos. Era isso que eu queria trazer para vocês. Um muito obrigado. Fica meus contatos novamente. Estou à disposição.